Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de História da Filosofia Antiga. Começamos agora a nossa quarta teleaula, Platão e Aristóteles e as escolas filosóficas helenistas. Então, nessa nossa disciplina, a gente está vendo um panorama geral da história filosófica da Antiguidade, com foco principalmente na Grécia, onde emerge a filosofia, segundo muitos pensadores, segundo muitos pesquisadores. E a gente já discutiu bastante a questão dos pré-socráticos, os primeiros filósofos, dos sofistas e do Sócrates. Na aula de hoje, a gente vai falar bastante do quê? Dos discípulos de Sócrates, aqueles pensadores que deram continuidade às discussões do Sócrates, diretamente o Platão, que foi um discípulo dele, e tudo que aconteceu na vida do Sócrates marcou demais o Platão e a própria existência do Sócrates, tanto que todos os textos do Platão são diálogos e o Sócrates aparece como um dos personagens. E, por outro lado, a gente também tem o Aristóteles, que foi discípulo de Platão e vai alterar um pouco o pensamento do Platão. Finalmente, há uma ruptura geral no mundo grego, que são as ações do Alexandre o Grande, conquistando um terreno vastíssimo, inclusive a Grécia, a Macedônia fazia parte da Grécia, mas era olhada assim com um olho meio que, aquele povo ali da Macedônia, um grego mais ou menos, não eram bem vistos. A gente vai discutir tudo isso com calma. No quadro, eu trago alguns elementos básicos dessa contextualização, tá? O primeiro, esse período que a gente está discutindo é, ao mesmo tempo, o auge e a crise da polis grega. Ou seja, aquela ideia de uma cidade onde todos os seus cidadãos participam do seu governo, tá? De alguma forma. É o auge disso, com Platão e Aristóteles sendo os grandes representantes, e ao mesmo tempo é a crise dessa polis grega, porque o Alexandre vai conquistar tudo e criar uma monarquia de direito divino. E assim nós vamos ter outros filósofos com outros problemas. E nessa sequência, então, a gente vai ter outro auge e outra crise, que é da metafísica. Tá? Se Aristóteles, se Platão desenvolvem esse conhecimento que eles vão denominar de metafísica, ou seja, o conhecimento do ser, a ciência, a filosofia mais elevada de todas, conhecer aquilo que está presente, o ser, né? A essência de todas as coisas. Quando a gente passa para o momento da filosofia helenística, tudo isso vai se desmontar. A filosofia helenística vai se preocupar muito mais com o material, com a realidade material e não mais com a essência das coisas. Outro elemento muito interessante dessa discussão desse período é que a gente trabalha com, na maioria dos casos, com fontes diretas, ou seja, diferente dos pensadores anteriores, que a gente trabalhava com uma doxografia, ou seja, textos escritos por outros pensadores sobre Tales de Mileto, sobre Anaximandro, entre outros pré-socráticos, ou a gente trabalhava com fragmentos, um pedacinho do que o Tales escreveu que aparece na obra de outro autor, uma citação direta, né, que a gente chama. A gente não trabalha com isso nesse momento, a gente trabalha principalmente com obras originais, obras que restaram escritas por esses pensadores. Tá? Então a gente tem, vamos dizer, mais informação sobre eles, mais informação direta sobre esses pensadores. E a gente consegue ver esse movimento, então, de queda do mundo grego, tá? Daquilo que se considerava mundo grego, a constituição do período helênico com Alexandre, que depois vai se desdobrar em Roma, e também a ascensão da metafísica, do conhecimento do ser das coisas, da construção básica do mundo e o desmonte disso e a volta ao materialismo, a entender as coisas pelas próprias coisas, né? A volta inclusive do atomismo, tá? Que foi bastante esquecido durante esse período. Então esse é o contexto geral das reflexões que nós teremos ao longo dessa nossa quarta teleaula. Platão. Platão, um dos grandes filósofos conhecidos até os dias de hoje,
bastante popular, que deixou uma quantidade de obras imensas, mais de 35 obras, e foi o principal, o grande discípulo de Sócrates. No quadro, eu trago alguns elementos básicos sobre a vida do Platão, um dos mais famosos filósofos do período antigo, ou mais precisamente, de 428 a.C. a 347 a.C. Quais elementos são interessantes da vida dele? Ele vem de uma família nobre, de uma família rica. Ele vai ser preparado para participar diretamente da política, tá? Da política da polis. Então ele vai estudar bastante, ele vai ter todo um tratamento para ser um cidadão, vamos dizer, de grande repercussão naquela cidade. E é assim que ele acaba sendo discípulo de Sócrates, vai estudar com o Sócrates também, para se preparar para ser um grande cidadão de Atenas. Repare, é muito interessante também a gente pensar no próprio nome do Platão. Platão teria uma característica que seria o ter ombros largos. O nome dele não era Platão. Platão significa ombros largos. Tá? Ele ganhou esse apelido e que ficou até os dias de hoje. Essa seria uma característica, vamos dizer, que os sofistas gostariam muito. Tá? Por que os sofistas gostariam muito? Porque, como você sabe, no processo da retórica, você também tem que se preocupar com você mesmo, com a sua aparência, para conseguir impor uma ideia. Mas o Platão, mesmo sendo preparado para o debate na Ágora, né, o debate político público, ele acabou, tendo até preparo físico para isso, ele acabou indo para o lado do Sócrates. Isso ganhou mais força ainda com outro elemento que eu chamo a atenção no quadro, que é a questão do quê? Da morte de Sócrates. Sócrates, quando foi julgado na Ágora, morreu no entendimento do Platão, foi de forma extremamente injusta. Ele seria um grande professor, não poderia ser acusado daquilo que foi acusado, de corrupção da juventude, de desconstruir as tradições. Na verdade, ele estava tentando construir a verdade, o conhecimento verdadeiro sobre o mundo, e o Platão se revolta demais com esse assassinato e vai abandonar definitivamente a política e se dedicar integralmente à filosofia. E por isso ele faz algo que deixou marcas até o dia de hoje, que eu trago no quadro, eu marco no quadro para você ter em mente e destacado, que é a fundação da academia. Esses nomes que a gente ouve até os dias de hoje, de academia, se origina no trabalho de Platão, porque ele funda uma academia. E lá ele vai ensinar principalmente a matemática e a metafísica. E você já entenderá por que vamos dizer, a principal matéria seria a matemática para alcançar a metafísica, ou seja, o conhecimento do ser das coisas, da essência das coisas. Vamos dar uma olhadinha no quadro, que eu trago a lista de obras, como eu disse, são 35 obras, são mais de 35 obras que chegaram até os dias de hoje. Eu destaquei algumas aqui, que eu achei mais especiais, mas isso não significa que elas são as mais importantes. Primeiro, a Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates, é uma grande fonte do próprio Sócrates que a gente tem até hoje, porque, como eu disse, como você sabe, Sócrates não deixou trabalhos escritos, né? O método dele evitava trabalhos escritos, a maiêutica, que era questionar um interlocutor, então era tudo oral. A gente conhece Sócrates por Platão, e especialmente a partir dessa obra aqui, que marca definitivamente a passagem de Platão para a filosofia. Lax é uma outra obra muito interessante, porque ele vai romper com a noção de herói grego, né? Aquele herói lutador, guerreiro, bravo. Ele vai defender a ideia de herói, de virtude, como aquele que consegue ser justo, que consegue ser moderado, que consegue ser racional. Agora, a partir dessa obra, o Platão tenta então definir não mais o herói como aquele ser violento, o grande lutador, mas sim aquele que consegue pensar direito, ser justo e alcançar a verdade. Né? Teeteto
outra obra muito importante que ele apresenta a ciência, né, o que ele entende como ciência, ali como seria mais ou menos o método científico. Timeu, aqui surge um mito muito importante até os dias de hoje, que às vezes conversando com crianças, a gente percebe como elas se fascinam com isso, que é o mito da Atlântida. Foi aqui que surgiu pela primeira vez, foi Platão que inventou esse mito, muita gente não conhece isso, mas é nesse livro que surge a ideia de Atlântida, uma cidade perdida que se afundou no mar, né, e que haveria ainda povos vivendo, meio homem, meio peixe, nessa cidade. Está na obra de Platão. E, finalmente, República, os seus 10 volumes. Aqui a gente tem o grosso, tá, do pensamento ético-político de Platão. Como que ele percebe que tem que ser construídas as leis, como ele percebe que tem que ser construída o governo da polis, certo? Baseado, vamos dizer, em elementos metafísicos, correto? Na base metafísica, porque ele tem uma base metafísica para explicar a sua ética e a sua política. No quadro, eu trago para você a teoria dualista de Platão, que é a base, tá, da metafísica de Platão. É a base por quê? Ele vai defender vigorosamente que existem dois mundos separados. Isso é muito importante, tá? Separados, esses dois mundos. Existe um mundo inteligível, aquele alcançado pelo pensamento, e o mundo sensível, tá? Aquele que nós tocamos, aquele que nós enxergamos, aquele que nós temos contatos diários. Qual que é a diferença desse mundo? No mundo inteligível, a gente encontra o ser das coisas, a essência das coisas. Aqui eu tenho o exemplo do gato, a essência do gato, aqui. Isso é só alcançável pela razão no mundo inteligível. Esse é um mundo que existe para fora da realidade e dá base para a existência do mundo sensível, dá base para a existência do mundo sensível, que são as coisas que nós encontramos materialmente nesse nosso mundo aqui que vivemos agora. Então aí você vai ter o quê? Vários tipos de gato diferentes, mas todos eles são o quê? Derivados daquela essência que está no outro mundo. Isso é fundamental. É ali, então, qual que é o conhecimento verdadeiro para o Platão? É o conhecimento da essência, tá? De um mundo inteligível, que só pode ser alcançado pela razão. No quadro, eu trago alguns elementos que ajudam a gente a entender a diferença entre esses dois mundos, tá? No mundo inteligível, a gente vai encontrar a verdade das coisas, a verdade do gato, por exemplo, a forma básica do gato. No mundo sensível, a gente vai encontrar as opiniões, o que as pessoas acham sobre os gatos, se ele é legal, se ele é feio, se ele é um bom companheiro, se não é, certo? O mundo inteligível é alcançado pela razão. No mundo sensível, o que prepondera é o desejo, é o querer ter as coisas, certo? No mundo inteligível, a gente tem um interesse universal, aquilo que é importante para todo mundo, o que é universal. E no mundo sensível, os vários interesses particulares, o que cada um quer, que nem sempre é o interesse de todos, o que é bom para todos, tá? No mundo inteligível, novamente, a gente tem a filosofia. Esse é o tipo de conhecimento que atinge o mundo inteligível. Já no mundo sensível, a gente tem o senso comum, as várias opiniões, ou que se chama muito de doxa, tá? No grego. E, finalmente, a hipótese inatista, aquilo que permite a ligação desse mundo com esse mundo aqui. É muito interessante essa hipótese inatista. Platão defende que antes do ser humano encarnar no corpo, ou seja, ele entende que existe uma alma, tá? Essa alma do ser humano vivia no mundo inteligível. São realmente dois mundos separados que ele propõe. O mundo inteligível, então lá viveria a alma, viveria tudo que é perfeito, todo belo, todas as essências das coisas, e o Deus também existiria, um Deus supremo, que seria a verdade, a beleza, o bem absoluto, tá? E as almas dos seres humanos viviam lá. Aí, quando ela encarna no mundo sensível, dentro de um corpo,
ela traz algumas lembranças daquele mundo perfeito. Essa é a hipótese natista. O conhecimento é inato ao ser humano. Ele só tem que lembrar dele, porque quando ele era uma alma no mundo inteligível, ele sabia de tudo, ele sabia de toda a verdade, de todo o conhecimento, conhecia o ser de todas as coisas. Então, quando ele está aqui no mundo sensível, a partir da razão, da filosofia, ele vai relembrar aqueles conhecimentos que ele tinha antes. É a partir dessa hipótese que ele consegue ligar um mundo ao outro, senão haveria uma ruptura geral entre eles. Ética e política em Platão. Então, a base do pensamento platônico é a metafísica, né, que dá, vamos dizer, corpo para o resto do pensamento, ou especialmente para o pensamento ético-político platônico, é a ideia da existência de dois mundos. Um mundo inteligível, onde estão as essências de todas as coisas. O exemplo que eu gosto de dar é a forma de um gato. Um gato tem pata, tem pelo, tem um nariz, tem um bigode, né? Mas, na realidade, no mundo sensível, no mundo das aparências, você vai encontrar vários tipos de gato diferentes. O gato preto, o gato amarelo, o gato mais gordo, o gato mais magro, certo? Então, há essa separação. A razão, a filosofia busca a verdade, busca a forma, busca o que é universal, tá? A essência do gato. O que é essencial no gato, que só é encontrado lá no mundo inteligível. A realidade... são só aparências, não importa muito, porque não é o conhecimento verdadeiro. São várias variações do conhecimento verdadeiro, certo? Que está sempre em transformação, está sempre mudando. Como que isso se liga à ética e à política dele? A gente pode entender a partir do que eu trago no quadro, que é a alegoria da caverna. É um texto do Platão, que está aí na República, que ele vai fazer a seguinte, ele vai construir a seguinte ideia, tá? Imagine uma caverna em que há escravos presos nessa caverna, tá? Esses escravos estão desde pequeno presos ali e eles estão posicionados de um jeito que olhem para essa parede aqui. Nessa parede, eles veem basicamente sombras. Mas como eles estão nessa caverna desde que nasceram, eles acham que essa sombra é a realidade, tá? Esse aqui seria o nível básico, o nível do senso comum das pessoas. Por isso que é uma alegoria. O que é alegoria? Um conjunto de metáforas, um conjunto de comparação, tá? Nesse mundo aqui, seria o mundo do senso comum, o mundo sensível. Você vê sombras da verdade, certo? Desde que você é uma criança, desde o momento que você nasce. Subindo um pouquinho na caverna, aí ele conta a história do escravo que consegue soltar as amarras, romper as amarras e subir na caverna, ele vai encontrar o objeto que faz a sombra daqui, tá? Esse é um nível a mais de conhecimento. É conhecer o objeto que, na verdade, reflete a sombra, né? Que produz a sombra. Subindo mais um pouquinho, esse escravo vai encontrar a fogueira, certo? Aquilo que produz a luz que bate no objeto e que finalmente projeta a sombra que o senso comum vê, as aparências simples. E aí, quando esse escravo alcança o alto de tudo, ele consegue ver todo o processo, o fogo que ilumina, o objeto que produz a sombra, e entende que aqueles escravos que estão lá embaixo estão vendo apenas elementos aparentes, não estão alcançando a verdade. Na hora que esse escravo chega nesse topo aqui, ele conhece a verdade e ele se torna o quê? Um filósofo, certo? É esse procedimento que o filósofo tem que avançar para alcançar a verdade das coisas, para alcançar a essência das coisas, o ser das coisas, ou seja, finalmente conhecer o mundo inteligível, que é aquele onde guarda-se a verdade, porque o resto é aparência. Ligado a essa alegoria da caverna, a gente tem o mito da linha dividida, que eu trago no quadro agora para você. O que é o mito da linha dividida? Se você prestar atenção naquela divisão da caverna que eu fiz, são 4 posições, certo? O Platão vai defender que a sombra, digamos, do vaso seria o que ele chama aqui de BB. B
Bzão, Bzinho, né? Vai ficar melhor. É a visão de imagens das coisas concretas pelo homem comum. É o que os seres humanos veem normalmente. Tá? E que para Platão é simplesmente a sombra, tá? O senso comum, é a sombra das coisas. Não é nem as coisas, repare bem, é a sombra das coisas. Tá? Depois, elevando um pouquinho mais, a gente tem o Bzão e o Azinho, que é o conhecimento dos objetos naturais. É aquilo que os cientistas naturais conhecem, estudando, por exemplo, um vaso, estudando um pássaro, estudando uma árvore. É o conhecimento das coisas naturais, dos objetos em si, certo? Aqui, repare, é um nível a mais. Ele saiu, o escravo saiu da sombra, alcançou o quê? O objeto em si. Não é simplesmente aparência, é entender o objeto em si. O senso comum vê uma ave e entende que é uma ave. O cientista da natureza especifica qual ave que é, como que essa ave sobrevive, o que ela faz, né? Aí a gente tem a ruptura, a linha dividida. Daqui para cima, começamos a alcançar o pensamento filosófico. Por isso que a gente passa para o A. Tá? A gente começa a alcançar o mundo inteligível, não mais o mundo material concreto, sensível. A gente tem um primeiro nível, que é o Azão Bzinho, o conhecimento dos objetos matemáticos pela geometria. Tá? Ou seja, quando a matemática, por exemplo, do Pitágoras, transforma os objetos materiais em fórmulas, seria, vamos dizer, o fogo, tá? No mito da alegoria da caverna, que reflete no objeto e faz sombra. Ou seja, são as características matemáticas de todos os objetos. Um salto a mais a partir da matemática, a gente encontra o Azão Azinho, que é a noesis, ou conhecimento das formas pelo dialético. Ou seja, você consegue conhecer definitivamente o mundo inteligível tal como ele é. A verdade sobre o mundo, tá? Ou seja, você alcança o auge da filosofia. Isso vai ter uma repercussão na ética do Platão também, que eu trago no quadro para você. Conhecendo o ser das coisas, a metafísica, conhecendo a verdade do mundo, o filósofo é colocado no auge da pirâmide social na Grécia, tá? As decisões, segundo o Platão, deveriam ser tomadas a partir de critérios universais. As decisões da política, da ação dos seres humanos. E o único indivíduo que consegue tomar essas decisões universais é aquele que vê tudo, o filósofo. Então ele, a partir da sabedoria, deveria governar o mundo. Abaixo dele estariam os soldados, que teriam a coragem, é o principal elemento. E, finalmente, abaixo de todos estariam os trabalhadores, que a característica principal é a moderação, mas talvez a melhor tradução seja a aceitação da sua posição, como um trabalhador que tem que sustentar os outros. O que o Platão queria com isso daqui? Evitar a tirania oligárquica, ou seja, um grupo daqueles poderosos que iriam mandar na população, e também a corrupção da democracia. Lembre-se que eu falei para você que a morte do Sócrates marcou demais o Platão. E ele culpou o sistema democrático ateniense pela morte. Tá? A democracia, a participação de todos, mesmo aqueles que não são sábios, no governo, permitiria uma corrupção absoluta do governo e causaria injustiças absurdas, como, por exemplo, a morte do Platão. Aí você pergunta, mas o filósofo não poderia se tornar um tirano? E Platão responde, não, porque o filósofo teria, ele mesmo iria colocar os limites aos seus atos. Certo? Bom, isso aí é discutível, mas de qualquer forma, essa é a ideia geral do pensamento platônico. Aristóteles. Aristóteles foi o principal discípulo de Platão. Ele vai estudar na academia e vai avançar nas discussões do pensamento platônico, vai avançar
um novo tipo de metafísica, porque ele vai misturar as ideias dos atomistas, de Heráclito, diversos outros filósofos, condensar junto com o pensamento platônico. No quadro, eu trago um pouquinho da vida do Aristóteles, tá? Como você deve imaginar, novamente, ele vem de uma família nobre, certo? O pai dele vai ser professor na corte de Filipe da Macedônia, certo? Então ele vai viver muito bem, ele vai ser muito bem instruído, ele vai para Atenas e acaba se tornando estudioso da Academia do Platão. Um dos motivos dele tomar essa decisão é porque ele gostava muito das ciências da natureza, de conhecer as coisas, certo? E os sofistas estavam muito preocupados com política. Tudo bem, Platão estava mais preocupado com a matemática, mas era o mais próximo e o mais viável para ele a academia. Ele passa anos estudando ali, mas o foco principal dele era as ciências naturais, a conhecer o mundo natural, estudar, ver as semelhanças e as diferenças entre as plantas, as semelhanças e as diferenças entre os animais, a semelhança e a diferença entre as pedras, os rios, etc, etc. Veja, essa ideia vai ser muito importante para a gente entender o pensamento do Aristóteles. Não esqueça disso. Mas, antes, vamos falar da fundação do Liceu. O que foi o Liceu? O Aristóteles, então, não tinha um perfil exatamente igual ao do Platão, não focava na matemática e que permitiria ascensão para conhecimento do ser, focava mais nas ciências naturais. E também não tinha muito a ver com sofistas porque acreditava numa verdade absoluta, num jeito perfeito de organizar o governo, enquanto sofistas achavam que não haveria uma decisão definitiva para nada. Tudo teria que partir do debate, cada circunstância demandava uma determinada ação, certo? Então ele acaba fazendo o quê? Tendo que fundar uma academia própria, o Liceu. Muitas escolas até hoje ainda são chamadas de Liceu. Surgiu com esse nome que o Aristóteles deu para o seu colégio, né? E ali ele conseguiu reunir vários discípulos. E quais são as ideias que ele vai defender ali? Trago no quadro para você. Você tem o corpus aristotélico, ou seja, os textos que o Aristóteles escreveu. São vários também, dezenas de textos. Novamente aqui, a gente tem que selecionar alguns que eu acho importante, mas não necessariamente são os mais importantes. O primeiro é a física, em que ele estuda a natureza, como a natureza é composta. Aqui a gente vai ter as primeiras definições, por exemplo, entre seres vivos e não vivos. As diferenças entre os seres vivos, né? Os animais e os vegetais, os racionais e os não racionais. Todo esse processo vai ser construído aqui no que o Aristóteles denominou de física, né? A matéria. Ele tem os analíticos, que são estudos de lógica. Ele vai entender como uma ferramenta, a lógica como uma ferramenta de, vamos dizer, transformação da física em metafísica. E o que seria a metafísica, então, professor? Entender a essência de tudo que está na natureza. Ou seja, novamente, tal como o seu mestre, Platão, ele queria atingir a verdade, aquilo que é invariável, aquilo que é universal, que está presente, por exemplo, dentro de todos os gatos. A gente já volta nessa discussão. Antes, uma outra obra que eu entendo que é fundamental, que eu recomendo que você pelo menos dê uma olhada, é a Ética a Nicômaco. Aqui na Ética a Nicômaco, ele vai discutir muitas questões da política, da postura ética, ou seja, como o grego, né, o ser humano em geral, deve se conduzir para atingir a felicidade, como o ser humano deve se conduzir para fazer uma boa política. No quadro, eu trago, então, primeiro, a metafísica aristotélica, a ideia geral de como o mundo funciona para ele. Repare, a ideia principal dele é que existem substâncias no mundo. E essas substâncias se diferem em eidos, são duas partes da substância. Eidos, que é a forma das coisas, e a ile, que é a matéria das coisas. Qual a diferença em relação a Platão? Eu trouxe aqui a imagem do gato novamente. Para o Platão haveria dois mundos separados, o mundo inteligível e o mundo sensível. O Aristóteles vai falar, não pode ser assim, não dá, porque aí não vai ter contato um com o outro. Na verdade, o que acontece é que há uma forma gato, tá,
que estaria dentro de todos os gatos. Ou os gatos estariam dentro da forma geral gato. Certo? Então você teria que estudar cada gato individualmente e a partir, ou seja, ciências naturais ou a física, como ele chamava, para dali abstrair o que está presente em todos os gatos, a essência deles, que existiria efetivamente, estaria dentro deles e que daria isso a forma básica. A matéria é outra coisa, é aquilo que encorpa, né? É carne, o gato é feito de carne, de pelo, de osso, etc. Mas a forma organizaria essa carne, esse pelo, em um gato, certo? Quais são as características básicas das substâncias segundo Aristóteles? Para ele resolver o problema dessas mudanças o tempo todo. Existe a essência do gato, tá? Mas existem acidentes também. O que é um acidente nesse sentido aqui? Ora, a gente tem o gato, ele pode ser amarelo, ele pode ser cinza, ele pode ser de várias cores. Isso é um acidente, mas eles todos são gatos, ele tem uma essência de gato. Outra característica das substâncias são a necessidade e a contingência. Todo gato tem que ter pata, tem que ter bigode, tem que ter olho, tem que ter orelha, né? Tem que ter o formato do gato, é uma necessidade. Porém, ele pode ter uma contingência. Ele tem 4 patas, mas ele pode ter perdido uma pata. Isso é uma contingência, certo? Mas, em essência, ele ainda é o gato. Ele perdeu a pata por uma contingência. Ainda, ele coloca a ideia também do ato e da potência. Todo gato nasce gatinho, ou seja, pequenininho. Ele em ato, no momento, ele é um gatinho pequeno. Ou ele é um embrião dentro da barriga da mãe. Só que ele tem a potência, a possibilidade de virar um gatinho nascido e depois um gato adulto. Então, alguma coisa é ato, é a posição que ela está em um determinado momento. Mas ela também tem uma potência para atingir, né? A forma final desse objeto. Repare como aqui ele coloca as coisas em movimento. Ele resolve os problemas das variações que acontecem no mundo real. E ele vai mais além a partir disso, que é o que eu trago no quadro agora também, que é uma outra definição da teoria das 4 causas. É o básico que todo objeto tem que ter para existir. Tá? Ele é muito finalista. Para ele, tudo tem uma finalidade no mundo. Tá? O homem serve para raciocinar, o gato serve para gatear, o cachorro serve para cachorrar. Cada coisa tem uma função no mundo. A gente tem primeiro a causa formal de tudo. A essência. Uma coisa para existir tem que ter uma essência. O gato tem essência de gato. Tem que ter uma causa material, ou seja, matéria para fazer a coisa. No caso do gato, pelo, carne, osso, etc. Tem que ter uma causa eficiente, ou seja, algo para gerar o gato. Né? No caso, a gente pode falar, a mãe do gato pode fazer o gato nascer. Né? O pai e a mãe do gato faz o gatinho. É uma causa eficiente, algo que causa aquilo. Se a gente pegar um objeto, uma espada, por exemplo, precisa ter alguém para fazer a espada. Mas antes você precisa ter a ideia de espada, a forma de espada. E o material, o metal para fazer a espada. E a última coisa que ele chama a atenção é que tudo tem que ter também uma causa final, um motivo para existir. A espada para matar os outros para conseguir mais terra, ter mais terra para ter mais plantação, etc, etc. Nessa sequência de causas, de finalidade, uma coisa se liga à outra. E se você inverter esse processo, você vai voltando, certo? Até o início de tudo, que ele vai chamar de motor imóvel, que é algo sem causa. É aquilo que dá início a todas as causas. E, ao mesmo tempo, ela não pode ter... nada criou aquilo, não tem uma forma, não tem uma matéria. É um motor imóvel. É Deus, mas o Deus aqui no Aristóteles é um Deus que não é exatamente humano, ele é o conhecimento puro e é aquilo que dá origem a tudo, mas não tem origem nenhuma, certo? Então isso é a base do pensamento aristotélico. Ética e política em Aristóteles. Aristóteles, então, o principal discípulo de Platão, o mais conhecido de todos, vai aperfeiçoar mais ainda o conhecimento gerado por Platão. Ele, então, ele ficou para a posteridade, até os dias de hoje, como um grande pensador. Mas será
que tudo no pensamento do Aristóteles é legal, é adequado para o mundo de hoje? Vamos dar uma olhadinha nessa situação problema que eu trago no quadro. Como seria aplicar o pensamento ético político aristotélico na sociedade atual? Quais os problemas seriam gerados? Ou seja, se a gente pegar o que o Aristóteles entendia como a melhor forma de se conduzir, a melhor forma de conduzir os outros, ou seja, a ética, a melhor forma de se conduzir, e a política, a melhor forma de conduzir os outros, a comunidade. Será que estaria bem adequado ao mundo atual? Vamos dar uma olhada no que ele nos dizia. A ética. Ser o que se deve ser. Repare que é muito parecido com o que o seu mestre dizia, Platão. A ética para alcançar a felicidade pessoal e da sociedade. Se você nasce gato, você tem que fazer as coisas que o gato faz. Se você nasce um ser humano, você tem que fazer as coisas que o ser humano faz. Ser o que se deve ser gera a felicidade. Aí que tem um problema, porque cada ser humano, a essência do ser humano seria a razão, mas nem todo ser humano é igual, segundo Aristóteles. Um ser humano pode nascer para ser um excelente músico, então ele tem que ter os melhores instrumentos, ter todas as oportunidades para aperfeiçoar essa virtude dele, que é ser músico. O filósofo tem que ter todas as condições para pensar, para filosofar, para estudar e colocar em plenitude o seu conhecimento. O problema é que o escravo nasce para ser escravo, segundo o pensamento do Aristóteles. Então você já nasceria escravo. Então repare que é um pensamento extremamente hierarquizado, que cada pessoa é obrigada a ser uma determinada, vamos dizer, uma determinada posição, ocupar uma determinada posição na sociedade. E não é bem de autoescolha, porque quem, afinal de contas, decide quem é o escravo? No caso da mentalidade grega, o escravo são os bárbaros, aqueles que não são gregos, certo? Então, ele naturaliza também as posições sociais. É um problema. No quadro, eu trago a questão da política do Aristóteles. Ele vai dizer, a polis potencializa as virtudes de todos por meio do sistema de governo politia. Ele, tal como o seu mestre, ele vai ser contra a democracia, vai ser contra a aristocracia, mais ou menos. A aristocracia de terras, a aristocracia guerreira, ele é contra. Ele é a favor do quê? Da aristocracia filosófica. Isso seria a politia para ele. Ou seja, o filósofo, aquele que tem o conhecimento, é que deve organizar a polis. Para quê? Para potencializar as virtudes de todos. Para o músico ser um bom músico, para o filósofo ser um bom filósofo, para o guerreiro ser um bom guerreiro, para o escravo ser um bom escravo. E então você gera o quê? Uma sociedade que é hierarquizada e patriarcal. Como aparece aqui, num exemplo que eu trago, que é a questão da administração da casa, ou o que ele chamava de oikonomia, e que, na verdade, é o que nós chamamos de economia atualmente. Por que era uma sociedade patriarcal? Desde a família, você já via essa hierarquização da sociedade. Você tem lá o patriarca, homem, né? O patriarca é um homem, chefe da família. Ele é a figura racional desse núcleo básico aqui. Ele é o topo do núcleo familiar. E ele vai ser o elemento que vai poder vir a público discutir com os outros patriarcas para tomar as decisões. Ele vai estabelecer um conjunto de relações, onde ele vai ser dominante e os outros vão ser dominados dentro da família. Primeiro a relação de Gamike, que é com a esposa. Depois a relação de Patrick, com os filhos, e finalmente a posição de Despotique, com o escravo, porque o patriarca tem escravo, até mesmo para ser um cidadão constante dentro da sociedade grega, ele não poderia trabalhar, teria que ter alguém trabalhando para ele. Então repare, o pensamento político do Aristóteles tem elementos interessantes? Tem, mas ele também tem elementos muito problemáticos para os dias de hoje, que é a solução da nossa situação problema.
que trago no quadro. O pensamento ético-político de aristotélico é uma fonte para reflexão, mas não pode ser adotado na atualidade. Por pior que o sistema democrático possa parecer, como ele mesmo critica, assim como seu mestre Platão, é o que mais benefício trouxe para a humanidade até hoje. Porque por mais que esses filósofos acreditem que um governo dos mais sábios seria melhor, que esses sábios não se tornariam ditadores, não se tornariam tiranos, a história não mostra isso, mostra exatamente o contrário. Normalmente aquele que se diz muito sábio é aquele que é mais tirano. Agora eu trago no quadro para você uma questão para a sua reflexão. Existem elementos positivos para a atualidade na ética de Platão e de Aristóteles? Quais? Ora, eu só falei alguns pontos negativos sobre a postura ética do Aristóteles e do Platão. Você consegue perceber alguma coisa interessante nesse pensamento deles? Vou dar um tempinho, já já eu volto para eu dar a minha resposta sobre isso. Pense um pouco. Voltamos. Existe algo interessante no pensamento ético de Platão, de Aristóteles? Eu posso destacar algumas coisas, tá? A questão, por exemplo, de que você deve ser aquilo a que você nasceu para ser, né? Ou seja, potencializar os talentos de cada pessoa. Eles defendiam muito essa ideia de que a polis, a sociedade, deveria fazer de tudo para potencializar as virtudes de cada membro. Cada membro da polis deveria entender aquilo em que ele é melhor e poder agir, então, em benefício de todos os outros, fazendo aquilo que é melhor, certo? Então, é uma ideia bastante interessante para os dias atuais. Então, nem tudo do pensamento antigo tem que ser adotado, mas também a gente não pode jogar fora tudo que eles pensavam. O ideal é o quê? Entender e colocar novos problemas para a atualidade, colocar novas ideias e novas soluções para a atualidade. Alexandre e Diógenes, helenismo e cinismo. Infelizmente, a Grécia clássica de Platão e Aristóteles irá entrar em decadência, irá entrar em crise, e novos filósofos irão surgir, vamos dizer, dessas ruínas que estarão sendo reconstruídas. Para você entender o que acontece com a Grécia, você precisa entender as ações de Alexandre o Grande, e é o que eu trago para você agora no slide. Aqui a gente tem um mapa para você entender a grandeza do que foram os atos de Alexandre. Tá? A gente tem aqui a Macedônia, onde o pai dele começa a invasão da Grécia, Filipe II, e depois o Alexandre dá continuidade ao, vamos dizer, o trabalho do pai. Expande os domínios macedônios pela Ásia Menor e avança pela Ásia, passando pelos persas e chegando na beira da Índia, sem deixar de que antes vir aqui, conquistar também o Egito. Ou seja, o Alexandre, ele consegue unificar todo o mundo, vamos dizer, conhecido pelos gregos, em um só império. E esse império, ele vai tomar algumas atitudes, vai colocar algumas coisas em práticas que vai mudar totalmente o pensamento grego clássico. Em primeiro lugar, aquela ideia das cidades-estados independentes não vai existir mais. Agora a gente tem um rei de todo esse terreno,
um imperador para tudo aquilo. Um imperador que é justificado por direito divino. Uma ideia que vai ficar muito forte e vai atravessar tanto o Império Romano, mas vai chegar principalmente na Idade Média. Aquela ideia de que o rei existe porque é o escolhido de Deus. É Alexandre que vai criar essa monarquia de direito divino, controlando tudo. E vai, de certa forma, centralizar o governo. Tá? Como que ele vai proceder nisso daí? Ele vai misturar todos esses povos. A verdade é essa. Ele vai pegar gregos e vai dar terra para alguns gregos lá na Pérsia, vai pegar persas, vai dar terras para os persas no Egito, vai pegar os poderosos egípcios e vai dar terra na Grécia, vai misturar tudo isso, vai fazer a colonização cruzada. Além disso, ele vai dar cargos de governantes para os antigos líderes, ou seja, ele é o rei, ele manda, mas em uma determinada região aquela pessoa rica, aquele sacerdote daquela região vai cuidar daquela região para o Alexandre, seguindo as leis do Alexandre, pagando os impostos para o Alexandre. A outra coisa é que ele vai fazer com que os seus generais casem com mulheres egípcias, mulheres persas, e também vai fazer com que os generais persas casem com gregos, com macedônios. Então, ou seja, ele vai misturar toda essa cultura, todo esse povo, para conseguir manter controle sobre tudo isso e conseguir centralizar o poder na figura dele. E um outro elemento fundamental é que ele vai pegar a língua grega e vai colocar ela como língua oficial de todo o império, ajudando a unificar toda aquela cultura. O resultado disso é um mundo completamente ao contrário, um mundo de cabeça para baixo, totalmente diferente daquele mundo do Platão e do Aristóteles, que ficava pensando, buscando a verdade das coisas, buscando um jeito para que todos governem a polis, a cidade independente grega. Agora ela está sob o comando de um grande governador, né, que é o Alexandre, e aí o mundo está diferente. Eu destaco 3 características desse mundo diferente, que está aqui no quadro. É o individualismo, é a preocupação não mais com a polis, mas com cada um se preocupando consigo mesmo. Isso vai ser muito presente durante o período de Alexandre, mas principalmente depois, esse individualismo, essa ideia de que cada um tem uma posição e tem que agir em prol de si mesmo, não mais aquela preocupação com a comunidade, com o governo dos outros, mas muito mais com o governo de si mesmo, ou seja, não tanto a política, mas muito mais o que? A ética. Afinal de contas, você tem um governo mandando em todo mundo, então não precisa se preocupar com a política, eu vou me preocupar comigo mesmo, com a minha ética. Um cosmopolitismo enorme, então não há mais a separação entre gregos e bárbaros, por exemplo, todo mundo é igual. Agora, há uma troca de culturas enorme, gigantesca, persa, Índia, Egito, gregos, é tudo misturado. E, finalmente, o empirismo, uma preocupação com o material e não mais com o ser, com as essências das coisas. E o resultado dessa virada na realidade é o quê? É uma virada filosófica também. E aqui eu destaco o cinismo como a primeira escola helênica, ou seja, a primeira escola desse período pós-Alexandre, pós as transformações. Alguns representantes dessa escola do cinismo são Antístenes, o primeiro grande cínico, e um outro que ganhou muito destaque é o Diógenes. A gente já fala dele novamente. Quais são as características dessa vertente? Aqui, crítica radical à riqueza. Repare, tem muita gente pobre nesse império, e as pessoas não conseguem adquirir a riqueza. E aqueles que são ricos, muitas vezes são pessoas muito ruins, ignorantes, certo? E violentas. Os cínicos vão fazer uma crítica profunda a essa riqueza, vão fazer uma crítica profunda aos prazeres e às convenções sociais, às regras sociais. Eles também recusam a possibilidade do conhecimento filosófico e científico. Ou seja, eles acham que alcançar uma verdade, alcançar o conhecimento é uma bobagem, não serve para nada. O importante é viver a vida na simplicidade e não buscar a riqueza, não buscar
não aceitar as convenções sociais, os títulos sociais, que simplesmente são para pessoas snobs e muito pobres, vamos dizer, de espírito, né? Aqui no quadro eu trago para você algumas imagens que ajudam você a entender o que são os cínicos. Tá? Repare, o nome cinismo vem de cão. E por quê? Porque os cínicos, como aqui os Diógenes aparecem nessa pintura, né? Uma pintura de muito tempo depois, mas que representa muito bem, né? Essa pintura foi feita em 1860 por Jean-Léon Gérôme, tá? Mas que representa a vida, o que a gente sabe da vida do Diógenes. Ele vivia simplesmente com trapos, tá? Dentro de um barril, dizia. E ele vivia como um cachorro, na sua simplicidade, longe da riqueza, contra as convenções sociais. E ele era extremamente crítico, extremamente briguento, como aparece nessa outra pintura aqui, da relação de Alexandre com Diógenes. Conta também as histórias sobre a vida de Diógenes, aqui o Diógenes, que Alexandre, sabendo que ele era um grande sábio, que ensinava várias coisas para as pessoas, que criticava muitas convenções sociais, foi conhecer Diógenes, estender a sua mão para Diógenes. E nessa, o Alexandre pergunta para Diógenes, o que você precisa, o que eu posso te dar? Eu posso te dar qualquer coisa, o que você quer? E o Diógenes simplesmente diz para Alexandre, eu quero que você se afaste, pois você está tampando o sol. Só isso que ele queria, do maior imperador de todos os tempos. Então, repare, esses exemplos explicam muito bem a postura ética dos cínicos. Viver de acordo com a simplicidade e repetir o que a natureza dá, especialmente dos animais, como os animais vivem, vivendo com o mínimo possível e recusando as convenções sociais. Esse é o início do que a gente pode chamar do mundo helenístico. Epicurismo. Epicurismo talvez seja uma das correntes filosóficas mais famosas do período helenístico, após toda a transformação que o Alexandre o Grande fez no mundo grego, no mundo persa, no mundo egípcio. E o que tem a essência do epicurismo? Também vai ser a ética, vai ser a preocupação com a ética. Mas o epicurismo, ele busca entender também da natureza. Como eu trago no quadro para você, algumas características do pensamento epicurista. Primeiro, o representante fundamental. É claro, Epicuro, né? Daí que vem o nome. Ele vai ser o fundador dessa corrente, dessa vertente filosófica. Mas a gente tem outros nomes, como Filodemo, Lucrécio e diversos discípulos de Epicuro. Por que Epicuro vai ter diversos discípulos? Porque ele vai também fundar uma instituição de ensino. Platão tem a academia, Aristóteles tem o liceu e o Epicuro vai fundar o jardim. E é muito interessante que, diferente do liceu e da academia, o Epicuro vai fazer o jardim afastado de Atenas, na área, vamos dizer, mais rural de Atenas. E é realmente um jardim. É muito mato, tem os prédios, mas é muito mato, é um contato direto com a natureza, com a simplicidade, porque essa é uma outra característica do pensamento do Epicuro, do epicurismo. E no quadro eu te mostro alguns elementos a mais desse pensamento, que a gente tem. Quais são as outras características que estão no quadro sobre o pensamento do Epicuro? A física do Epicuro. Ele parte para explicar o mundo natural. Ele vai defender o materialismo. Não existe essa ideia, esse negócio de forma, de mundo sensível, que está no Aristóteles e no Platão. Para o Epicuro é só balela. O que existe é o mundo material. Não existe nem alma, existe o mundo material. E o mundo material é formado por átomos, que pelo acaso, pelo simples acaso, vão se juntando, vão colidindo um com o outro e construindo o mundo tal como ele é. Então repare que ele mistura vários pensamentos filosóficos anteriores. É muito interessante que até o conhecimento para Epicuro é resultado do contato de átomos, os átomos que estão na mente humana com os átomos que estão na exterioridade.
Tá? Então, tudo é material, não existe essência, não existe forma, não existe alma, tudo é construído da interação entre esses átomos, que são as menores partículas do universo, segundo esse pensamento, né, que já remonta ao atomismo, e o contato pelo puro causa, ocasional, ao acaso total, né, vai formando as coisas e o conhecimento. Isso é uma característica básica da física do Epicuro, que reflete na sua ética também. Olha, aqui, ó, novamente, a epistemologia. Então, as sensações como critério de verificação da verdade e do bem e do mal. O que é epistemologia? É como que eu produzo conhecimento. Como eu disse, as sensações, olha só, para Aristóteles, para Platão, as sensações são pura aparência, são puro senso comum, não servem para nada. Para o Epicuro é completamente diferente. As sensações é o contato dos átomos. E é eles que permitem que a gente saiba a verdade, que a gente saiba o que é bom e o que é mal. Por exemplo, um exemplo simples, você topa numa cadeira, bate o dedão numa cadeira. É um átomo batendo, é os seus átomos batendo com os átomos da cadeira. Vai doer. Aí você aprende pela sensação que aquilo é ruim, que aquilo é mal. Você come uma fruta saborosa, uma maçã, um pêssego, uma banana. São os átomos da maçã entrando em contato com os seus átomos da sua boca e você tem prazer naquilo. Então aquilo é o quê? É o bem, é o bom. Então a sensação te produz conhecimento. E daí ele produz uma ética também, um pensamento ético. Que é o quê? Como que eu devo me portar, então? Eu tenho que atender aos prazeres necessários ao corpo. Aqui há um ponto muito importante, tá? O epicurismo não é hedonismo. Qual que é a diferença básica? Muita gente acredita que o Epicuro é aquele cara que vive atrás de todos os prazeres da vida, que tudo é maravilhoso, o importante é sentir prazer. Epicuro não se fundamenta nessa ideia, porque o que ele busca é o prazer simples, é o prazer mais básico, mais necessário, e por isso que ele faz uma divisão. Então ele não é aquele cara que está largado a todos os prazeres que normalmente a gente chama de hedonismo, mas não, é o epicurismo. E eu explico por que no quadro, diferenciando os saberes que ele aponta. Primeiro ele vai falar, olha, existem os prazeres naturais e necessários. Que prazeres são esses? Já bebeu um copo de água quando você está com muita sede? Já comeu um pedaço de pão com manteiga de manhã quando você está com fome? Esses são o que o Epicuro chama de prazeres naturais e necessários. Aí ele diz, também tem os prazeres naturais e desnecessários, que não fazem bem ao ser humano. Por exemplo, se empanturrar de pão até passar mal, beber vinho até ficar bêbado. Esses são prazeres naturais, que a gente faz, né, naturalmente, que estão na nossa essência, a gente necessita comer, necessita beber, mas o excesso torna eles desnecessários. E, finalmente, os prazeres artificiais e desnecessários. São aqueles prazeres inventados pelo homem, culturais, absolutamente artificiais. Por exemplo, vestir uma roupa chique, né? Ter um palácio. Isso é tudo artificial, construído pelo homem e desnecessário. Não vai trazer alegria ao ser humano, certo? No quadro, eu trago para você a Escola de Atenas e destaco aqui, olha, a Escola de Atenas é uma pintura que mostra os vários filósofos, aqui inclusive a gente tem o Platão e o Aristóteles, o Platão apontando para o céu, né, para a essência das coisas, e o Aristóteles apontando para baixo, para que a essência das coisas não está no mundo exterior, mas está dentro do mundo material. E aqui no cantinho eu faço o destaque do Epicuro. Aqui é ele representado nesse quadro do Rafael. E o que é de interessante nessa pintura aqui? Na forma como Rafael retrata Epicuro, um homem simples, escrevendo ali um texto, no meio daquela confusão toda,
e com uma folha de louros na cabeça que representa a simplicidade, que representa também a essência da pureza. Tá? Então, essa seria a ideia básica do epicurismo, é buscar o prazer, mas o prazer o prazer simples, aquele necessário e natural. Certo? Então, constrói-se essa ética a partir de uma física, a partir de uma epistemologia. Estoicismo. O estoicismo é uma vertente filosófica também que surge no período helênico, mas ela vai, vamos dizer, ela vai avançar até o Império Romano. Vão ter grandes representantes do Império Romano, como Marco Antônio, que vão ser estoicos. Então, ela vai ter uma institucionalização, ou seja, ela vai estar muito presente na sociedade ocidental, e ainda que ela desapareça com a tradição judaico-cristã, vários elementos do estoicismo penetram, permanecem dentro das tradições judaico-cristãs posteriores, certo? Mas o que é esse pensamento estoico que também surge no período helenístico junto com o cinismo, junto com o epicurismo? Tá? No quadro eu trago algumas características básicas. Primeiro, os representantes. Zenão de Sítio, Cleantes, Crisipo, Sêneca, grande magistrado, grande republicano da Roma República, Epiteto, também bastante conhecido, o Marco Aurélio, todos do Império Romano. Então perceba de Roma, né, como avança o estoicismo para além, e ele vai acabar, não exatamente tal como ele mas vai acabar influenciando toda a tradição posterior, a tradição filosófica da Idade Média, vai influenciar fortemente porque foi muito bem institucionalizado nesse período. O pensamento estoico, ele se divide basicamente em 3 elementos e a gente pode usar, vamos dizer, 3 áreas, para dizer melhor, 3 áreas. E eles usam muito a analogia da árvore, tá? Para produzir o conhecimento histórico, você tem que ter as raízes. O que são as raízes? É a física, é conhecer a natureza. A lógica é o tronco. A lógica é o tronco, é aquilo que transfere a natureza para a parte de cima, que é o quê? A ética, as folhas, certo? Então, eles dividem o conhecimento deles em 3 elementos. A física, e eles mais ou menos como os epicuristas, eles vão dizer que há uma materialidade, há a alma também, mas essa materialidade, o conhecimento dessa materialidade, utilizando o contato que o ser humano tem com o material, produz sensações na alma do ser humano que gravam o conhecimento, certo? Aí, a partir da lógica, esse conhecimento pode ser transformado numa ética, ou seja, uma forma de se conduzir, a forma correta de se conduzir. Então, a partir do contato com o mundo material, a partir do conhecimento do mundo material, a alma do homem aprende e a partir da lógica ele consegue, a lógica faz a ligação na árvore, atingir as folhas, que é entender o comportamento do homem. No quadro, eu trago alguns elementos que ajudam a gente a entender a ética estoica, tá? Ou seja, como que os estoicos imaginam que o ser humano deve se comportar. Novamente, o problema aqui é atingir individualmente o quê? A felicidade, como é a característica de todos os problemas éticos do período epicurista. Tá? E esse processo também é individual. Felicidade para o estoico é viver de acordo com a ordem cósmica, determinista e finalista, que é muito importante. Então você conhece a física, conhece a ordem cósmica, e você tem que então se encaixar nessa ordem cósmica e viver exatamente de acordo com ela, independente que ela seja horrorosa, tá? Por exemplo, aqui no estoicismo tem uma ideia muito forte de você aceitar
as coisas ruins que acontecem com você. Tá? Esse aceitar as coisas ruins é porque elas aconteceram porque tinham que acontecer. Porém, não é simplesmente você não fazer nada na vida, isso é muito importante. O exemplo do médico é sempre bom para entender isso. Um médico, ele deve agir da melhor forma possível para curar o seu paciente. Porém, alguns pacientes vão morrer. E o médico, então, tem que aceitar que era para morrer, não tinha jeito. Você faz o melhor possível, mas você não pode se desesperar se o seu paciente morrer. Você tem que aceitar com tranquilidade isso, porque era a ordem cósmica aquilo acontecer. Por isso que o estoicismo é muito marcado pelo seu finalismo. No quadro, eu trago um quadro, tá, que mostra como que as pessoas devem agir eticamente para alcançar a felicidade, então. Você já sabe, eu tenho que aceitar a ordem cósmica. Tenho que seguir a ordem cósmica, mas eu tenho que seguir essa ordem cósmica primeiro com inteligência, que significa o quê? Conhecer o que é bem, conhecendo o bem e conhecendo o mal, tá? E eu vou procurar sempre agir de acordo com o bem, mas se o mal acontecer, paciência. Com coragem, o que significa viver com coragem? Conhecendo o que temer, tá? Sabendo o que eu devo temer. Com justiça, conhecendo o que cabe a cada um, o direito de cada um. Se acontecer uma injustiça, paciência, mas eu tenho que conhecer o que cabe a cada um. E, finalmente, com ataraxia, ou seja, deixar a alma imune à emoção perturbadora. Ou seja, eu faço tudo isso que eu disse antes, vivo com inteligência, vivo com coragem, né? Vivo com justiça, porém, se tudo der errado, eu tenho que ter ataraxia. Eu tenho que ter tranquilidade para entender que isso é a ordem cósmica e tenho que ficar em paz comigo mesmo. Tá? É um pensamento bastante complexo e bastante, vamos dizer, recluso de certa forma, porque mas se você conseguir fazer isso, realmente você vai viver com muita tranquilidade. Essa era a ideia, pelo menos, dos estoicos. Os helenísticos. Nessa nossa situação, problema, a gente pode tentar amarrar geral, fazer uma amarração geral com todos esses pensamentos helênicos, do helenismo, né? Numa reflexão mais prática. Tá? E eu trago uma brincadeira bastante interessante aqui. Né? Como fazer um filme inovador sobre Alexandre o Grande? Bom, filmes sobre o Alexandre o Grande você vai encontrar milhares, tá? No início dos anos 2000 teve um muito famoso, né, com vários atores famosos, que foi um dos últimos, mas você vai encontrar vários filmes, várias historinhas sobre o Alexandre o Grande, porque foi um grande personagem. Repare, também é importante separar o Alexandre, a figura histórica, aquilo que ele fez, que a gente conhece muito pouco, tá, da vida mesmo do Alexandre, e o personagem, que foi sendo construído ao longo de séculos como um grande herói, como um ser humano que pode usar o título de O Grande. Tá? E isso aparece muito em filme. Dá para fazer um filme hoje que seja inovador do Alexandre? Eu tenho algumas propostas aqui no quadro para você, tá? Para responder essa situação-problema. Um roteiro inovador. Tá? Que elementos que tinha que ter? A gente, em vez de pensar só no Alexandre, a gente poderia entender o contexto geral da vida do Alexandre, entender alguns elementos e misturar todos esses elementos. Não focar apenas nesse personagem, mas em outros personagens brilhantes da época do Alexandre. Tá? Em primeiro lugar, a gente podia entender como os gregos, tá, desprezavam os macedônios. Demonstrar isso num roteiro seria muito interessante, porque Alexandre, de certa forma, opera uma vingança em relação aos gregos ao dominar os gregos, tá? Entender Alexandre e a reformulação de todos os valores, mostrar como ele vira a Grécia de cabeça para baixo, tá? Nesse processo, vamos dizer, de vingança. Acaba com a ideia de polis, impõe o individualismo, impõe a monarquia, mistura gregos com bárbaros, o que é um absurdo para os gregos, inclusive para o seu mestre. Sim, Aristóteles foi o que? Mestre de Alexandre.
ensinou Alexandre. E o Aristóteles defendia os valores gregos, tá? E isso significava recusar alguns valores helenísticos, como misturar os gregos com os bárbaros. Para Aristóteles, como você sabe, bárbaro é ótimo para virar escravo e não para ser governante, não para dividir a cultura, para dividir a mesa com o grego. Como que pode, então, esse Aristóteles aqui, mestre de Alexandre, conviver nesse outro mundo? E ele vai ter várias dificuldades. Por exemplo, ele vai ter quando a Grécia se revolta contra ele, porque a Grécia está sendo transformada, e Aristóteles tem que fugir de Atenas, tá? Porque, afinal de contas, tudo aquilo que eram os valores gregos vão mudando, e Aristóteles era mestre de Alexandre, então a culpa também é dele, né? E a gente pode também usar aquela historinha do Diógenes, né, um cínico muito famoso, para mostrar como o mundo de Alexandre tinha seus opositores, né? Que buscavam o quê? Viviam na pobreza, a fama e a zombaria do Diógenes era muito forte. Tão famoso contra o Alexandre, aparentemente para sua época, era Diógenes. Só que ele vivia na pobreza. E ele zombava de tudo aquilo que Alexandre estava construindo. Ele zombava do heroísmo do Alexandre. Ele zombava de tanto dos valores gregos tradicionais como os novos valores que estavam sendo construídos. Então, para criar algo inovador que você não encontra em filme e história, seria muito interessante misturar todos esses, perceber, explicar como haviam vários personagens na época de Alexandre que competiam para impor um determinado valor, para impor determinadas ideias, e como esse mundo estava em transformações profundas. E como Alexandre, que parece um herói, pode ser retratado também como um personagem vingativo, né? Porque os macedônicos eram considerados o resto dos gregos ali, um pessoal meio quase escravo, né? Mas ali ele consegue dominar tudo e mudar completamente os valores gregos. Então esse poderia ser um roteiro interessante. E aí no quadro eu trago para você a solução para essa situação problema. O personagem Alexandre o Grande existe há séculos e é muito conhecida a personagem na cultura popular. Porém, outras personagens com vidas e valores distintos conviveram e dialogaram com Alexandre. Talvez tenham algo para nos ensinar também, para mostrar para o século XXI que aquele herói Alexandre talvez não seja alguém para se espelhar atualmente. Talvez hajam também, vamos dizer, outros heróis que a gente poderia compensar e misturar junto com Alexandre. Agora eu trago para você uma reflexão no quadro. Como as éticas helenísticas podem contribuir para a sociedade atual? Ou seja, reflita um pouco, pense, como essas éticas do período helênico, né, com Epicuro, os estoicos, o cinismo, podem contribuir para as atitudes nossas do nosso dia a dia, da atualidade, do século XXI. Será que é possível? Ou será que elas não prestam mais para nada? Pense um pouquinho, daqui a pouco eu volto com a minha resposta para isso.
Voltamos. Será que as éticas que se desenvolveram no período helênico, do cinismo, o epicurismo, o estoicismo, servem para alguma coisa na atualidade? Talvez. Numa época em que as pessoas querem sempre mais coisas, buscam a felicidade a partir do consumo, né? Que é essa ação é o que a gente denomina de consumismo, você é feliz por ter coisas. Talvez refletir um pouco sobre os prazeres mínimos da vida, como todos esses personagens históricos e pensadores filosóficos pensaram, né? O que os prazeres mais simples? Comer um pão com manteiga quando você tem fome, comer uma fruta, tomar um copo de água quando tem sede, talvez se dedicar a esses pequenos prazeres nos ajudem a buscar a felicidade, a alcançar uma felicidade que é muito mais sustentável, que é muito mais consistente a longo prazo, ao invés, por exemplo, do consumismo, de estar sempre tendo coisas e mais coisas que muitas vezes a gente nem usa. Então, talvez sim, o epicurismo, o estoicismo, consiga trazer alguns elementos para a gente refletir novamente sobre a nossa vida, sobre aquilo, para usar as palavras de Epicuro, aquilo que as coisas que nos trazem prazeres naturais e necessários, e não os prazeres artificiais e desnecessários, certo? Agora a gente avança um pouquinho para recapitular as coisas que discutimos até o momento na nossa aula, tá? A gente tem aqui, então, no início a gente teve que discutir os vários pensamentos, o auge do pensamento clássico, tá? Com o quê? Com o pensamento platônico e também o pensamento aristotélico. Ambos são o quê? Platão é discípulo direto de Sócrates e Aristóteles é um discípulo indireto de Sócrates via Platão. Ambos vão desenvolver o que a gente pode chamar de quê? Metafísica, tá? Metafísica. Ambos desenvolvem a metafísica, ou seja, buscam, entendem que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento mais importante é o conhecimento da forma ou da essência das coisas. Qual que é a diferença entre um e o outro? Platão é um idealista e o Aristóteles, o melhor termo que eu achei para definir isso é um semimaterialista. O que eu quero dizer com isso? Platão, então, acreditava na existência de dois mundos separados. Um mundo ideal das ideias e um mundo material, certo? Completamente separado. O material é o sensível, que muda o tempo todo, está sempre em transformação, e o mundo essencial, que é o que a gente tem que buscar a partir da razão, que estaria separado. Aristóteles fala, não dá para ser assim, não dá para ter dois mundos separados. Na verdade, o que acontece é que temos as coisas e temos uma essência que faz parte de todas as coisas, está dentro de todas as coisas. Por isso, Platão dá ênfase à matemática, que busca as abstrações e alcançar um mundo para além do real, e o Aristóteles dá ênfase na física, ou no que a gente chama de ciências naturais, estudando os seres, comparando um ser com o outro, para entender o que os gatos têm de essência entre eles, o que os cachorros têm de essência entre eles, o que o ser humano tem de essência entre eles. Por isso o foco diferente nas matérias, mas ambos acreditam que há uma forma, uma essência, e conhecer aquilo é o trabalho da metafísica, e esse é o conhecimento mais importante, mais verdadeiro. No quadro, a gente tem um outro elemento que a gente discutiu, que é o quê? É a filosofia helenística, que vai dar ênfase no que a gente pode chamar de uma ética cosmopolita, uma ética que serve para todos os indivíduos e, ao mesmo tempo, ela é muito individual. O que eu quero dizer com isso? Olha, com a mistura que o Alexandre fez, a gente vai ter vários povos tendo que viver em conjunto. Então, seria uma ética que serve para todos os povos. Ao mesmo tempo, ela é individual, porque é uma preocupação da pessoa com ela mesma, e não da pessoa com o mundo à sua volta. E aí a gente tem o destaque de quem? Do cinismo, do epicurismo e do estoicismo, cuja, vamos dizer, a principal preocupação é o indivíduo conseguir viver consigo mesmo
com as coisas mais simples, porque o mundo em volta é uma violência danada, está uma confusão danada, e não adianta você querer riquezas, porque amanhã pode vir um outro Alexandre e tomar tudo, certo? Então o importante é viver com a simplicidade, com os prazeres mais necessários, com os prazeres mais simples e, por exemplo, com os estoicos, aceitar até mesmo as coisas ruins que acontecem, porque é o que o cosmos quer, é o que a ordem do mundo quer. Então aqui, amarrando toda essa discussão, encerrando toda essa discussão, a gente fecha a nossa história da filosofia antiga. Foi um prazer apresentar esses pensamentos para você. Eu agradeço muito e até breve.